que é o tempo de aprender a andar no caminho de Jesus. Aprofunda-se o conhecimento da fé e sua prática na vida diária. Ou seja, o catecumenato não é uma doutrinação, não é um aprender teórico, decorando as respostas do catecismo, mesmo que seja daquele resumo do catecismo da Igreja Católica, né? Não é isso o catecumenato. Catecumenato é aprender a viver como cristão, andar no caminho. E eu acho que isso aqui é muito importante, porque depois nós vamos ver que uma proposta que há disso é que, já que no caso do batismo de crianças, que é o mais comum entre nós, depois, quando o jovem se prepara para a crisma, que haja um catecumenato crismal. Mas o catecumenato crismal não é simplesmente ter uma série de informações sobre a fé, mas é aprender a andar no caminho de Jesus, porque a fé é uma prática. A fé não é uma teoria que a gente põe na cabeça e pronto, aí é assim acontece isso. A fé é viver segundo esse caminho de Jesus. Bom, vocês sabem, né? Eu não estou aqui trazendo, como dizem os alemães, trazendo corujas a Atenas, né? Coruja é o símbolo da sabedoria e Atenas é o lugar da sabedoria, né? Levar coruja para Atenas. Estou trazendo coruja para Atenas aqui, mas não faz mal. Repetir nunca é demais, né? Bom, então o que o catecumenato tem que criar? Tem que criar as disposições batismais. Ou seja, que a pessoa esteja com a disposição necessária para receber o batismo. Sendo que o batismo, né, embora seja, por um lado, o sacramento do batismo, independente da crisma e da Eucaristia, mas, quando se fala no âmbito da iniciação cristã de batismo, se entende, como na antiguidade cristã, na patrística, o batismo como o grande batismo. Ou seja, que inclui a crisma e a Eucaristia batismal. Então, a meta do catecumenato, e portanto aquilo que a gente deve fazer com que se desperte no catecúmeno, é propiciar que se criem no catecúmeno as disposições necessárias para receber o batismo. Ou seja, que ele esteja tentando aprender a viver e tentando viver a fé cristã. Isso é a meta que se tem que ter no catecumenato. A disposição necessária para receber o batismo é aderir ao caminho de conversão em que consiste a vida cristã. A gente muitas vezes perde de vista que a vida cristã é uma constante conversão. A gente não se converte de uma vez para sempre. Agora estou convertido. Está ótimo. Né? Não, a gente tem que se converter constantemente. E se vocês quiserem, a gente poderia dizer a vida cristã é uma constante penitência, desde que se entenda penitência, não como andar fazendo jejum, abstinência e castigando o corpo de qualquer maneira, mas penitência, a palavra penitência é sinônimo de conversão, de mudança de vida. A palavra que traduz para o latim a palavra conversão em grego, metanoia, é a palavra penitência, né? E só que infelizmente com o decorrer dos séculos a palavra penitência adquiriu uma carga pesada, negativa, né? Que a gente penitência, né? Mas não, né? Se trata de uma conversão e a vida cristã é essa constante conversão. Um caminho que se percorre em comunidade como comunidade. Ninguém é cristão sozinho. A comunidade dos que, graças à atuação do Espírito Santo, creem no Cristo ressuscitado e constituem seu corpo para louvor e glória do Pai. Novamente aqui chamo a atenção para essa dimensão trinitária, né? Mas essa conversão,
esse caminho se dá necessariamente em comunidade. Por isso mesmo, um elemento, depois aqui o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, na sua introdução, insiste nisso, é que é o sentir-se como igreja. O sentir-se na comunidade e o participar da comunidade. Isso pertence à vida cristã, né? Ninguém é cristão sozinho, né? Eu e Deus, né? Casualmente, porque tem os padres aí que se arrogaram o mundo de poder, a gente precisa de um padre então, para rezar a missa, senão era Deus e eu, ó, fantástico, não precisa mais ninguém no meio para atrapalhar, né? Então, a fé cristã é necessariamente eclesial, necessariamente em comunidade, como comunidade que nós cremos, e o catecumenato tem que nos levar a isto. Agora, especificando essas disposições batismais, né, a gente poderia enumerar alguns pontos. Né? Um pouco de arbitrariedade nessa enumeração, a gente poderia talvez numerar outros, numerar de outra forma, alguma repetição, mas o importante é que a gente veja esses elementos aí. Primeira disposição batismal é a conversão à fé cristã. Mudar de vida diante desse anúncio que nos foi feito, de que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E que nós temos então uma vida nova, que é seguir a Jesus, né? Então essa é a primeira disposição batismal. Está entrando nesse caminho de conversão, que não é uma coisa, vamos dizer assim, definitiva, porque a conversão é sempre um processo, que é o processo da vida cristã. Então, a pessoa que adere ao cristianismo tem que aprender a viver nessa constante vontade de se converter, de mudar de vida. Educação à oração. Não existe vida cristã sem oração. E, portanto, no catecumenato há este elemento aí. Eu creio que para que a gente hoje entenda um pouco melhor o que é o catecumenato, a gente poderia comparar com o noviciado na vida religiosa. O que é o noviciado quer? O noviciado quer, numa congregação religiosa, quer ensinar como é que a gente, como religioso, vive. E um dos elementos fundamentais, evidentemente, é ensinar, né, introduzir a vida de oração. Então, aqui também no catecumenato, sem oração não há vida cristã, e nós precisamos, então, aprender a atitude de oração, aprender métodos de oração também, adquirir o costume da oração. São elementos que pertencem à disposição batismal. Se não existe isso, vocês verão que inclusive está no ritual e no filme aí vai aparecer. Eles estão cultivando a vida de oração? Né? Pergunta o padre à comunidade que se supõe esteja acompanhando essa evolução dos catecúmenos neste caminho. Experiência penitencial, chamando a atenção que o penitencial significa de conversão, né? Quer dizer, que a gente tenha essa experiência de que está, de fato, tentando dar um rumo diverso à vida. Dar um rumo baseado na fé em Cristo e no seguimento de Jesus. Caridade atuante para com o próximo, em especial para com os pobres, obviamente. Isso aqui é da mais antiga tradição cristã. A obra chamada e conhecida hoje como tradição apostólica, e durante muito tempo atribuída a Hipólito de Roma, descreve o catecumenato. Depois, conforme o tempo que a gente tiver, a gente vai olhar esta obra, que é uma espécie de primeiro ritual batismal e ritual de uma ordenação episcopal que a gente conhece. Então é nessa obra
lá pelas tantas, no processo catecumenal, disse, agora vamos ver se são dignos de ouvir a palavra de Deus. E qual é a prática, o que vai se fazer para ver se são dignos de ouvir a palavra de Deus? Tem que perguntar se está visitando os doentes, se está visitando e ajudando os pobres, os órfãos e as viúvas, que é o que há de mais, na antiguidade, o que há de mais dependente, mais pobre na sociedade, né? Então, essa caridade atuante, isso é fundamental, né, dentro desse processo de conversão, de criar disposição batismal. Quem não está disposto a ajudar o necessitado não está disposto para ser batizado, né? Não tem essa disposição. A prática dos costumes evangélicos, bom, isso resume em si todo o resto, quer dizer, como é que vive alguém que segue o Evangelho de Cristo, né? Testemunho cristão. Então, não só ser cristão para si, mas dar testemunho de que é cristão, de que está entrando dentro dessa caminhada cristã, não ter vergonha de ser cristão, né? E ser cristão sério, né? Porque cristão não sério tem muito, né? Então isso, e porque, como eu digo, né, não se trata de simplesmente aumentar o número dos membros da Igreja Católica, mas se trata de formar cristãos. E a expectativa vigilante do Senhor. Ou seja, essa dimensão da esperança que esteja presente na vida, né? Expectativa vigilante do Senhor, que não necessariamente vamos esperar o fim do mundo, né? Às vezes os cartazes que a gente encontra aí de certas igrejas evangélicas, né? O Senhor está chegando, né? Sim, Ele está chegando constantemente, né? Então essa expectativa de ver o que Deus na minha vida, o que Cristo na minha vida está pedindo ao chegar na minha vida através dos acontecimentos, através das pessoas que nós encontramos, né? É isso aí, essa expectativa vigilante do Senhor, né? Aquela velha história que em todo advento algum padre sempre conta, né? Do sujeito que recebe telefonema em casa e diz, Jesus vai aparecer aí, né? Te prepara para recebê-lo, né? Então a pessoa prepara a casa, tá? Jesus vem, aí toca a campainha, vem um pobre lá pedindo esmola, toca o outro, a vizinha, precisando de um pouco de açúcar. Isso é claro, isso é para popular, né? Porque hoje em dia no centro da cidade não vai acontecer isso, né? Não sei o que, tá? E aí passa o dia e Jesus não aparece, né? Aí vem o telefonema de novo e diz assim, Jesus, como é que é? Mas o senhor tinha prometido passar aqui. Eu passei várias vezes, o senhor não me recebeu, né? Bom, essa história aí, velha, assim, caduca, com barba branca, mais branca que a minha, né? Que está aí, né, para essa atitude de que na pessoa que vem ao nosso encontro, nos acontecimentos, o Senhor está vindo, né? Bom, então essas são algumas, ou a expressão de algumas disposições batismais que é preciso criar com o catecumenato. Uma vez criadas essas disposições, né, aí sim, pela graça de Deus, o catecúmeno estará pronto para ser batizado. E a expressão disso é a nudez batismal. A nudez batismal, claro que era uma prática que na antiguidade era possível, né, porque era outra concepção, que hoje em dia, quando a gente quer mostrar nudez, a gente põe uma roupa provocante que mostra mais do que se estivesse nu mesmo, né? Então, essa prática da nudez batismal que havia na antiguidade, e como digo, que mostra o quê? Mostra o despojamento, essa disposição batismal, a volta ao paraíso, que era essa a ideia que na antiguidade se tinha com a nudez batismal, né? Se voltava ao paraíso. No paraíso, Adão e Eva eram
estavam nus e não se envergonhavam, né? Assim conta o livro do Gênesis, né? A volta à inocência do paraíso, Gênesis 3, 7, 10 a 11, né? Então, uma vez que as disposições batismais são expressas dessa maneira. Obviamente, dentro da nossa cultura não é possível para um adulto isso, mas é possível, por exemplo, para uma criança. Criança de colo, em todo caso, quando já começa a ter alguma noção, já a coisa fica mais complicada, né? Mas, e vocês vão ver então nesse filme aí, o pessoal, os homens estão de calção, né, uma bermuda, coisa assim, para ser batizados, né? Para pelo menos expressar ao máximo isso, que um despojamento, né, que seria, que é necessário para que se possa chegar ao batismo. Então aí, dentro dessa nudez, criada a disposição batismal, está preparado para o banho batismal. O banho batismal se realiza na profissão de fé. Isso aqui é de fundamental importância. Quer dizer, a profissão de fé não é simplesmente um dos tantos ritos que, enfim, através dos séculos se foram acrescentando ou se foram inventando para complicar, né? Ou para, sei lá, num determinado momento. Não, a profissão de fé pertence ao batismo. E tanto pertence ao batismo que no ritual de iniciação cristã de adultos, não é os batizandos todos, não é que se fosse um grupo de iniciados que faz a profissão de fé, mas é cada um antes do batismo realiza a profissão de fé. Aliás, aquela fórmula que hoje se usa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um resumo da profissão de fé. Na antiguidade, por exemplo, não só na tradição apostólica de Hipólito, mas também Santo Ambrósio, e a gente pode ler isso nas catequeses de Santo Ambrósio, estão traduzidas em português, né? Chamam os Sacramentos e os Mistérios, são duas séries de catequese para aqueles que foram iniciados na vigília de Páscoa. Lá está descrito como se realizava o batismo. Entrava na água e o ministro perguntava: crês em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. E aí mergulhava o sujeito na água, né? Crês em Jesus Cristo, seu único Filho, que padeceu, ressuscitou? Creio. Mergulhava a segunda vez. Crês no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica? Creio. Mergulhava a terceira vez. Ou seja, aí era literalmente na profissão de fé se realizava o batismo. Mas isso permanece, né? A profissão de fé é intrínseca ao batismo. Por isso, isso aí. E a renúncia, né? A renúncia a Satanás... Perdão, volta atrás. A renúncia a Satanás, né? Esse diabinho aqui, aí com todas a sua representação mítica, né? A renúncia a Satanás nada mais é do que o reverso da profissão de fé. Quer dizer, é secundária com relação à profissão de fé, porque é o reverso dela, né? A renúncia ao mal, você sabe que também a formulação ficou hoje uma formulação muito boa, muito clara, que se trata de renunciar ao mal e às suas manifestações, né? Que quando na antiguidade se dizia: renuncias a Satanás, as suas pompas e as suas obras, né? Que hoje que história é essa de pompa aí? Ninguém sabe o que é, né? As pompas eram as solenidades do culto pagão que atraíam, evidentemente, eram umas solenidades fantásticas, era assim melhor do que quando aí é uma vitória do Galo na última noite aí passada, né? Ou é uma coisa assim que atrai. São as pompas do diabo, né? Porque eram feitas em homenagem aos ídolos, né? Bom, então se trata disso, de renunciar àquilo que nos leva à idolatria, que nos leva ao mal, né? Que é a contraposição à profissão de fé.